Vamos falar agora sobre transtorno de ansiedade generalizada, ou abreviando TAG, né? É um dos mais frequentes transtornos ansiosos que tem, né? Ele é altamente prevalente e ele é altamente relacionado com sintomas depressivos, né? Cerca de 80 e poucos por cento dos pacientes que têm diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada cursam também com sintomas depressivos, né? Para saber mais sobre depressão, vocês, por favor, assistam um outro vídeo que compõe essa série de vídeos também, né? No transtorno de ansiedade generalizada, a pessoa, o que ela sente, né? Ela sente uma preocupação muito grande com as coisas, né? Essa preocupação, ela é muito intensa e ela é também muito constante. Às vezes, ela tem períodos onde a pessoa está sujeita a uma situação mais complexa, a uma expectativa maior, onde ela pode ficar mais intensa e piorar mais ainda. Mas mesmo diante de situações, de épocas na vida da pessoa que relativamente tranquilas, essa ansiedade tende a estar presente, né, na forma de preocupação. Essa preocupação, o objeto dessa preocupação varia bastante, conforme a época que a vida também devido à época que a pessoa está vivendo. Às vezes, algum problema se resolve e a pessoa tende a eleger um outro problema como explicação para a sua preocupação, para o seu estado constante de ansiedade. E como é que é esse estado constante de ansiedade? São preocupações, pensamentos, ruminações, comportamentos no sentido de se precaver contra aquele receio. Que receio que é esse? Eu tenho medo de falir, eu tenho medo de perder o emprego, eu tenho medo de não conseguir me formar na faculdade, eu tenho medo de repetir de ano, eu tenho medo de que aconteça alguma coisa com os entes queridos. Sempre estar nessa preocupação. Eu fico pensando naquilo o tempo todo e fico também muito cansado por estar pensando naquilo o tempo todo. E também sinto sintomas físicos pelo meu corpo. Os principais são alteração de sono, onde eu sinto que o sono não é muito repousante. Frequentemente os pacientes falam que eles demoram muito tempo para dormir porque eles ficam pensando, né, em tudo que eles vão ter que fazer no dia seguinte ou nos problemas que ele tem. Ou então eles podem até acordar no meio da noite, acordar mais cedo, de madrugada, e ficar pensando nos problemas que ele tem. Outro sintoma que existe é a sensação de cansaço, de indisposição, né? Porque você já não dorme bem e você fica permanentemente tenso, preocupado com alguma coisa e aquilo cobra um preço no seu corpo, no sentido de você sentir dores pelo corpo, essa tensão muscular. Pode, por exemplo, cursar com bruxismo, torcicolo, tensões musculares. É altamente relacionado com fibromialgia, né? Na verdade, muitas vezes dá a impressão de que fibromialgia é uma descrição partindo do ponto de vista físico e o TAG e a ansiedade é partindo do ponto de vista psíquico, mas se tratando muitas vezes da mesma ou grande parte da mesma entidade. As pessoas com transtorno de ansiedade generalizada, né, elas têm uma das características, isso não faz parte do critério diagnóstico, mas é uma característica também muito frequentemente observada, que é uma tendência ao perfeccionismo, à rigidez, né, a tentar sempre fazer as coisas de modo muito certinho, muito correto, exigir isso das outras pessoas também. E todas as pessoas que têm essa exigência consigo próprio, com os outros, tendem frequentemente a ficar ansiosas, porque ela fica o tempo todo tentando controlar, né, as variáveis que muitas vezes são incontroláveis, né? E isso acaba prejudicando muito a vida da pessoa nesse sentido, né? Ele é considerado um transtorno mental leve, né? Todos os transtornos ansiosos são considerados transtornos mentais leves, mas, via de regra, o transtorno de ansiedade generalizada tem uma tendência de ser, vamos dizer assim, leve mesmo, né? Apesar disso, ele é crônico, né? Então, ele acaba cobrando um preço para a pessoa a longo prazo, com o desgaste da pessoa. Existem trabalhos mostrando
uma redução do tamanho de telômeros de pessoas com transtorno de ansiedade generalizada. E um estudo muito interessante é o que demonstra que, conforme a partir da sexta, sétima década de vida, a incidência de transtornos de ansiedade generalizada começa a diminuir, né? Por quê? Porque as pessoas que têm mais idade, elas se curam do transtorno de ansiedade generalizada? Provavelmente não. Provavelmente é porque a ansiedade, como, por exemplo, também a depressão, é fator de risco cardíaco. Então, o que provavelmente acontece é que essas pessoas acabam morrendo mais cedo, né? Isso acaba sendo uma coisa que a longo prazo cobra um preço das pessoas. A partir do diagnóstico, né, como é um transtorno mental também muito frequente, né, não há psiquiatra no mundo que dê conta de todas as pessoas com transtorno de ansiedade generalizada, né? Os tratamentos ideais, né, eles podem ser medicamentosos e psicoterapêuticos. E o tratamento ideal pode juntar os dois, mas muitas vezes a gente não tem acesso à psicoterapia, não é algo que todas as pessoas vão ter acesso. E em termos de medicação, o que você pode usar? As medicações, como a maioria dos transtornos ansiosos, são os inibidores seletivos de recaptação de serotonina. Os antidepressivos, de modo geral, vão ter um efeito benéfico sobre a diminuição da ansiedade. Os mais usados por nós psiquiatras e que podem ser usados também pelos clínicos são os inibidores seletivos de recaptação de serotonina. Fluoxetina, sertralina, paroxetina, escitalopram, né? Que são medicações que têm um manejo mais simples e que podem ser usados pelos clínicos. São muitos antidepressivos diferentes, não há necessidade de você decorar e aprender a lidar com todos eles, mas contanto que você aprenda a lidar com 2, 3 antidepressivos, você pode ter um efeito benéfico. Muitas vezes você não precisa de uma dose muito alta, né, de antidepressivos. Mesmo meio comprimido de fluoxetina, meio comprimido de sertralina, pode ter também já um efeito benéfico. Nós, psiquiatras, atualmente estamos evitando de usar benzodiazepínicos, né, pelo risco de dependência e por trabalhos mostrando que, com o tempo, com o uso prolongado de benzodiazepínicos, pode haver problemas em relação à cognição do paciente, como memória e atenção, né? E, se possível, encaminhar para a psicoterapia também é uma boa conduta.